por mais que as pessoas falem tanto de Deus, que existam tantas religiões sobre a Terra, é fato que a humanidade virou as costas para Deus. O que são as religiões hoje? São construtos mentais, são instituições de poder, são soníferos existenciais que buscam trazer uma calma, uma falsa calma, mas que esconde atrás de si a ganância, a busca pela influência e o poder. As religiões poderiam ter se tornado e ter se transformado em mediadoras entre Deus e a humanidade. Mas se afastaram completamente disso porque seres humanos que se apossaram das religiões tinham outros interesses. Os grandes mestres que aqui estiveram, como Buda, Lao Tse, Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, e tantos outros, esses grandes mestres trouxeram possibilidades, caminhos, alternativas para essa humanidade. Mas logo que partiram aqui do plano terreno, sucessores se apropriaram, se apossaram desses saberes, desses ensinamentos, foram torcidos, objetivando outros interesses materiais, financeiros, de poder, de influência e projeção. Infelizmente, o que prevalece nos seres humanos é o poder, a influência, a dominação e o desejo de submeter os semelhantes. Isso é o que acaba prevalecendo e vencendo. Tudo poderia ser diferente se as pessoas mantivessem e tivessem mantido a mensagem original daqueles que vieram trazer possibilidades, ensinamentos, conhecimentos e orientações. Se esses saberes tivessem permanecido na sua originalidade, a humanidade teria tomado outros caminhos, caminhos positivos, dos quais hoje estaríamos recebendo um entusiasmo positivo, o reconhecimento histórico, ensinamentos, conhecimentos, saberes, alternativas positivas. Mas o que vemos são instituições religiosas que querem apenas a influência, o domínio e o poder, e fica por aí. Fica por aí. E isso comprova que a humanidade virou as costas para Deus. Está com as costas viradas para Deus. A maioria das pessoas apenas tem uma religião para tentar acalmar o íntimo, para trazer uma tranquilidade, uma estabilidade, um equilíbrio, sendo que nada disso equilibra onde o ser humano não mantém o seu espírito ativo. Foi justamente isso que Jesus ensinou há 2000 anos. Ativar o espírito e mantê-lo em atividade constante, por meio da vigilância e da oração. O que é isso senão viver de forma intuitiva? Jesus ensinou este caminho intuitivo para as pessoas em sua época. Mas em questão de décadas, séculos, isso se perdeu. O que sobrou foram dogmas escritos pelos seres humanos para dominarem seus semelhantes, para mantê-los debaixo de seus pés. E essa humanidade preguiçosa, acomodada e indolente espiritualmente aceitou isso. Se surgem dominadores, é porque existem
dominados que se deixam dominar, porque é mais fácil, é mais cômodo, é facílimo submeter-se aos dominadores, terceirizando a sua responsabilidade, delegando aos dominadores tarefas que os indivíduos não querem para si. É fato que a maior parte das pessoas não quer chamar responsabilidade para si. É muito mais fácil colocar essa responsabilidade nas mãos de igrejas, de partidos, de políticos, de ideologias, de modismos, da ciência, da tecnologia, da filosofia materialista, da espiritualidade bagaceira e mercadológica, das drogas, dos medicamentos, das tendências do momento. É muito mais fácil colocar a sua responsabilidade pessoal e individual nessas coisas do que fazer algo por si. Mas somente fazendo algo por si que o ser humano pode cumprir a sua função aqui na vida terrena, pode ser e pode se desenvolver. Esta é a única maneira de não virar as costas para Deus. Aquele que terceiriza a sua responsabilidade vira as costas para Deus. Ignora as leis espirituais que aí estão. A lei da igual espécie, a lei da gravidade espiritual, a lei da reciprocidade ou da causa e do efeito. Essas leis estão aí em toda a criação. Essas leis é que colocam a criação e mantêm a criação em movimento. É a lei do movimento, no fim das contas, conforme explicou Abdrushim em sua obra Na Luz da Verdade. Mas movimento este que os seres humanos não querem empreender dentro de si. Quem empreende esse movimento interno através da intuição chama para si a responsabilidade nessa vida e não coloca a sua responsabilidade nas mãos de outrem. Sejam instituições, modismos, religiões, partidos, ideologias, tendências, tecnologias, ou seja o que for. Essa humanidade que virou as costas para Deus, virou as costas para Deus porque terceirizou a sua responsabilidade e negligenciou e ignorou as leis da criação. As leis da criação estão aí porque a própria criação é o resultado da atuação dessas leis. Leis estas que o próprio Criador colocou em sua obra. E leis estas que mantêm a obra em movimento. Aqui no plano terreno, infelizmente, as coisas não seguem no movimento. E surgiu aqui uma correria maluca. E essa correria maluca gerou a paralisação interior, a atrofia espiritual. O cérebro frontal se desenvolveu em demasia, sufocando a intuição, o sexto sentido, a inteligência emocional. Daí surgiu um desequilíbrio tremendo, absurdo na vida das pessoas. E conforme elas foram se entregando a isso, negligenciando a sua responsabilidade, mais as pessoas foram voltando as costas para Deus. E a humanidade está de costas para Deus. E esta mesma humanidade de costas para Deus ainda reclama, xinga e se queixa quando as coisas voltam, quando o retorno se dá. Hoje a humanidade está afundada no caos, problemas climáticos, econômicos, políticos, disputas entre as nações. Todos esses problemas que são resultantes da própria atuação humana, todos esses problemas que são resultantes da própria atuação humana, esses problemas são negligenciados e esta humanidade voltada de costas para Deus ainda se coloca como vítima de situações, de atuações, do retorno que aí está.
A maioria da humanidade não quer reconhecer esse retorno, este caos, este caos como o retorno. A maioria da humanidade não quer reconhecer esse caos como o retorno de sua semeadura maldita, inconsequente, irresponsável, semeadura que deitou as piores sementes, aqui na matéria grosseira mais densa, e nos planos sutis que envolvem a Terra. Por meio de pensamentos, sentimentos, palavras e ações, os seres humanos espalharam as piores sementes, negligenciando as admoestações de Deus. Deus, inúmeras vezes tentou alertar a humanidade. Através de mestres, de profetas, enviou o seu próprio Filho para cá, Jesus. E o que adiantou? Praticamente nada. Os ensinamentos espirituais foram torcidos, distorcidos por essa humanidade mesquinha e materialista que voltou as costas para Deus e agora reclama de todo esse caos. Caos climático, bélico, econômico, político, social, cultural, comportamental. Essa humanidade que virou as costas para Deus ainda reclama deste retorno, na era do retorno, porque tudo voltará agora, de forma cada vez mais rápida, para que se dê o desfecho e o joio e o trigo sejam separados. As coisas vão piorar e muito, porque a humanidade virou as costas para Deus e não reconhece isso, não aceita isso, porque é vaidosa, arrogante e prepotente. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção, um forte abraço e até mais. Valeu!